venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, estamos de volta para mais uma edição da Tribuna Soberana, esta em pleno estado de calamidade, com a Águeda e o país a retomarem muito lentamente a normalidade. Começamos com as notas de abertura. Dr. Gil Adais, boa noite. Boa noite, seus ouvintes, boa noite, Paulo Matos. Pois eu hoje começava aqui por um assunto e talvez com alguma polémica, porque vou ser ao lado daquilo que é a voz corrente. E tem a ver com a TAP. A TAP, na minha perspectiva, devia ser analisada muito friamente. E devia ser analisada friamente, nomeadamente, quanto é que aquilo tem custado ao erário público, ou seja, a todos nós. Porque há muitos anos a esta parte que a TAP vem acumulando prejuízos, depois fazem lá umas operações contabilísticas para recuperar, etc., e nós não vamos sabendo quanto é que nos vai custando. Mas eu acho que o Estado devia ser claro, transparente nas suas opções e pôr as coisas como são em cima da mesa. Porque eu estou disponível, obviamente, para pagar alguma coisa para ter um símbolo. Okay? Mas os símbolos também temos de ver quanto é que eles valem. E um símbolo ser um sorvedouro é, na minha perspectiva, mau demais e que isto se prolonga ao longo do tempo. E quando nós vemos, e por exemplo, eu acho que aquilo que disse António Costa não faz muito sentido, que a TAP não é necessária para ir buscar os portugueses ao Brasil ou qualquer outro lado, porque a UAN foi um avião fretado, e foi pela União Europeia, mas foi um avião que foi fretado a um privado para ir buscar. Aquilo que a TAP, aquilo que nós temos de ter capacidade é umas Forças Armadas que estejam equipadas com aviões de transporte e que servem para transportar tropas, nós esperemos que seja sempre em tempo de paz, mas que servem para os momentos de calamidade para resolver os problemas. A TAP, eu acho que não é um serviço imprescindível ao país. E ser um poço sem fundo, mais um juntar aos bancos, acho que deve ser bem explicado ao país porque é que vamos meter mais não sei quantos milhões, não sei, 300, 700 ou 800, quando chegar a verdadeira fatura será 1.000 e não sei quantos milhões de euros que vamos colocar na TAP por agora. E depois, no futuro, quanto é que vai ser essa fatura? Porque aquilo que eu gostava de saber com clareza, e acho que o povo também, é quanto é que vem a custar, nos tempos da democracia, façamos assim, quanto é que custou a TAP ao povo português, quanto é que nós já pagámos de dívida da TAP e quanto é que vamos deixar para os nossos filhos e netos pagarem. E quanto é que ainda temos para pagar no futuro próximo. Pois, exato. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil, e quem nos está a ver e ouvir. Eu ia aqui apenas fazer um ponto de situação relativamente à forma como enfim, se vai fazendo política, quer em geral, quer em termos nacionais, quer em termos locais. Nós vivemos numa espécie, como alguém dizia há dias, uma espécie de bolha, em que só as nossas opiniões é que contam, não somos tolerantes às opiniões dos outros, não sabemos ouvir as outras pessoas, porque estamos sempre muito dominados pelo comentário das redes sociais, o que sai nas redes sociais é que conta, e quando damos por nós, estamos envolvidos numa bolha, como alguém dizia a propósito, em que, por exemplo, na Câmara Municipal, voltando aqui ao nosso local, critica-se um vereador, nomeadamente o vereador do PSD, por ter, antes de uma reunião de Câmara, divulgado determinadas propostas no Facebook e nas redes sociais, sem que os seus parceiros de órgão colegial tivessem conhecimento prévio. Mas, se isso foi assim, eu também não sou muito favorável que se faça isso, né? Que se vá para as redes sociais primeiro, para depois
em reunião apresentarem-se propostas. Aliás, foi isso que motivou o comentário do Sr. Presidente da Câmara, dizendo que o vereador do PSD estava a fazer prova de vida, isto é, primeiro vai-se para as redes sociais e depois é que se internamente propõe o que tem a propor. Eu não vejo que isso fosse um drama, não é? Mas, de qualquer modo, em termos de procedimento, eu faria diferente. Agora, isso depois não é alinhado com uma prática do próprio Presidente de Câmara e da Câmara, que num dia, hoje, faz uma reunião de Câmara, está com os seus vereadores e não diz que no dia seguinte vai apresentar uma proposta às juntas de freguesia para aumentar 50 mil euros o apoio às juntas de freguesia para a aquisição de equipamentos por causa da pandemia. Portanto, a minha nota inicial, é da necessidade de haver coerência nos nossos agentes políticos. Quer dizer, não se pode defender uma coisa e depois praticar o seu contrário, porque não há necessidade disso. Então quem é que afinal está a fazer prova de vida? São os vereadores da oposição ou é o Sr. Presidente da Câmara e a sua prática permanente de divulgar todo o tipo de informação no Facebook? Aliás, eu não conheço outra informação que tenha sido divulgada sobre a pandemia ou sobre o que quer que seja em Águeda, a não ser através nestes tempos, através do Facebook e das redes sociais. Já aqui alertei para isso noutro programa e acho que isso é a tal contribuição que os próprios agentes locais estão a dar para esta bolha. Depois ninguém se respeita. Quer dizer, quando não há coerência de posições e quando as posições não são tomadas no órgão colegial próprio, que é a Câmara Municipal, a política fica sem rumo em Águeda. E, portanto, uma chamada de atenção no sentido de haver mais coordenação nesta matéria. Entramos então nos temas desta semana. Começamos pela Ministra da Saúde, Marta Temido, que esteve no passado sábado no Jornal da Noite da SIC. A entrevista conduzida por Rodrigo Guedes de Carvalho foi um dos temas mais comentados nas redes sociais durante o fim de semana, com opiniões divididas. Gostava de saber qual a vossa análise à forma e ao conteúdo. Dr. Gil Dadés. Acho que foi uma verdadeira entrevista. E um desastre da Ministra. Penso eu. Okay. Uma verdadeira entrevista porque o jornalista foi acutilante, pôs as perguntas que deviam ser postas. Agora, a Ministra esteve ali numa posição de não... Ela cometeu alguns erros, ok? Como qualquer pessoa comete erros. Cometeu alguns erros, mas ela viu-se obrigada a defender posições que não são dela e que talvez ela até nem concorde com elas. Porque o pombo principal da discórdia, 1º de maio, por aquilo que nos apercebemos na comunicação social, foi uma coisa que foi decidida entre o Presidente da República e tínhamos aqui Primeiro-Ministro, e tínhamos aqui presente as minhas palavras a respeito na última sessão sobre o Presidente da República e as suas habilidades para fazer umas coisas e depois fazer outras. O verdadeiro... Estamos perante dois habilidosos, o Presidente e o Primeiro-Ministro. Certo. Porque, na realidade, o Presidente da República, que, segundo as palavras dos parece, esteve desde o princípio nesta organização e teve conhecimento, mas agora, como isto ultrapassou os limites e o seu eleitorado não gostou muito, agora já se veio demarcar da posição. E a Ministra da Saúde, que teve o seu chefe também, o seu Primeiro-Ministro, a concordar com uma central sindical e com um Partido Comunista que, com o apoio das televisões, foi marcar o seu lugar isto é a simbologia de o líder do partido irem lá registar onde é que ele ia ficar. Do único partido que ia ficar. E isto também é simbólico, quer dizer que, para os seus apaniguados, eu ainda mando, eu consigo fazer uma coisa que os outros não conseguem. Os outros estão todos confinados, nós vimos para a rua. Eu tenho peso. Correu mal, mas foi assim. Bem, mas voltemos à Ministra.
E a ministra viu-se, na minha perspectiva, apertada. Não sem foi saber tida, como é que havia não de foi responder. tida nem achada para a decisão, na minha perspectiva, foi dizer, vai acontecer isto, agora a senhora operacionalize. E ela teve de defender aquilo que é indefensável para, na minha perspectiva, para o comum dos mortais e para o comum dos portugueses. Porque, e nós falámos aqui sobre o exemplo que tem e a coerência que tem de ser seguida, e aquelas celebrações do 1º de Maio tiveram tudo menos coerência por parte dos mais altos magistrados do país e por parte, portanto, depois do governo que teve e da ministra que teve de dar cobertura àquela decisão. E, na realidade, ela não podia dizer eu não tive nada a ver com essa decisão e tive de cumprir. Andou ali, como se costuma dizer, a rabiar um bocado, a não saber o que é que havia de dizer e depois inventou que o 13 de Maio também podia ser aberto. Okay? Teve uma escapadela, vamos dizer assim, airosa, para tentar ter argumentos e para dizer que não foi uma exceção à regra. Mas, obviamente que foi uma exceção. Obviamente que as caminhonetas com os dirigentes sindicais para irem participar numa manifestação não são entendidas pelas pessoas. Vêm de outros conselhos e estava proibido. Exatamente. E agora levantam um problema que a Proteção Civil de Santarém está, ou de Leiria, está com problemas por causa do 13 de Maio. Porque as pessoas também entendem, se eles podem vir, porque é que eu não hei de ir? Okay? E parece que há peregrinos a dirigirem-se para Fátima. Então eles querem que estejam mesmo as estradas fechadas. E acho que numa medida que eu considero adequada e que felicito a Igreja por a tomar. Mas, na realidade, a ministra, que esteve com muitas dificuldades, não pôde dizer a verdade daquilo que se passava, não é? E atirou para canto, não é? E tentou lançar para outros lados a discussão. Dr. Paulo Matos. Bem, eu estava aqui a ouvir o Gil e estava-me a lembrar que, relativamente ao Presidente da República, o Presidente da República comportou-se, neste caso, um bocado como o Gil às vezes se comportava na Câmara, que quando acontecia alguma coisa de grave não era com ele. Enfim, havia sempre alguma forma de És capaz de dizer aí um caso? Com algum. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão das remunerações dos funcionários. Não foi uma culpa. Eu estava mesmo a lembrar dessa. É que eu assumi a responsabilidade política do ato. Não posso. Sim, mas, mas a questão técnica não era contigo. Mas o Presidente. Mas calma. Não queria perder tempo com isso. Mas quero eu separa as coisas. O Presidente da República, que eu acho que teve responsabilidade política no ato, está a fugir. E está. Okay? E eu vou comentar isso mesmo. Na política, eu assumi a responsabilidade. Lembro-me perfeitamente de ter dito na Assembleia, claramente dizer assim, a responsabilidade política é minha e estou cá para defender. Gil, uma coisa e agora, é dizer... a responsabilidade prática, isso vou atender cá dentro. Uma coisa é os políticos dizerem isso, assumirem verdadeiramente a responsabilidade de início e não explicar, mas não é esse o tema. Certo. O tema é o Presidente da República, a Marta Temido e o Rodrigo Guedes de Carvalho. O Rodrigo Guedes de Carvalho surpreendeu-me porque saiu um bocadinho da linha que tem adotado nestes tempos pandémicos de parecer uma espécie de monsenhor, eu até lhe chamo o monsenhor Rodrigo Guedes de Carvalho, que faz umas homilias sempre no fim dos telejornais, aprendendo um bocadinho com o outro pivô do Canal 1 da RTP. José Alberto Carvalho? Não, José Rodrigues dos Santos. José Rodrigues dos Santos pisca o olho. O monsenhor Rodrigo Guedes de Carvalho fazia as suas homilias e saiu desse registro para o registro de um bom jornalista que ele é. E, portanto, quanto ao jornalismo, foi um jornalismo corretíssimo, nada a apontar. Quanto à Ministra, foi um desastre total, porque a Ministra... Eu tenho vindo a acompanhar, enfim, a forma esforçada como ela se tem empenhado, numa luta que é difícil e qualquer ministro teria dificuldades. Tenho vindo a acompanhar e a apreciar isso, mas nunca me saio da ideia que ela é uma boa técnica, quer dizer, não tem perfil político para um cargo de tão elevada responsabilidade. Ser Ministro da Saúde não é cumprir normativos, quer dizer, isso qualquer técnico ou administrador
hospitalar ou especialista em saúde faz. Ser político é ter a responsabilidade de tomar medidas e depois assumir. Vamos lá ver. O Presidente da República fez um decreto que foi negociado. E, portanto, o decreto saiu, negociado, como tudo vem sendo negociado há uns tempos esta parte, entre o Presidente da República que quer ser reeleito e o Primeiro-Ministro que quer ficar bem na fotografia e elevar os índices de popularidade. Quem está no poder faz este tipo de trabalho. Mas foi um trabalho mal feito, porque num decreto excepcionar a possibilidade de haver comemorações de uma data que é relevante e que temos que sempre comemorar e registar de alguma forma, mas fazê-lo excepcionando uma força ou uma organização representativa sindical do comum dos destinatários das normas de contingência é fazer política. Quer dizer, eu não imagino que se fosse uma força de direita a querer fazer uma manifestação que tivesse este beneplácito do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. E, portanto, começou logo mal o decreto do Presidente. E pareceu mal também que a Marta Temido, a Sra. Ministra, tenha insistentemente na entrevista, que eu estive a ver de propósito, eu não tinha ouvido, mas ouvi falar tanto na entrevista que fui ouvi-la de propósito. Ouvi em direto, por acaso. E apercebi-me que ela estava sempre a focalizar-se no decreto do Sr. Presidente. O decreto do Sr. Presidente. Como quem diz, a responsabilidade é do Presidente, não é do Governo. E o Rodrigues Carvalho fez a pergunta que se impunha. Mas o decreto estabelece um princípio, mas depois quem o aplica é a Direção-Geral de Saúde, logo é a Ministra da Saúde, logo é o Governo. E bem... E, portanto, o Governo é que tem que assumir, do meu ponto de vista, ou teria que assumir esta responsabilidade. E isto, juntando, e é da Marta Temido que estamos a falar, juntando a todo um percurso em que parece que o Governo está a passar por mais uma crise sob os pingos da chuva, em que o esforço, nós somos um exemplo, estamos sempre a dizer que somos um exemplo em matéria de combate a esta pandemia, mas, na verdade, o exemplo deve-se ao esforço dos profissionais de saúde nos hospitais e deve-se ao confinamento dos portugueses que ficaram em casa e souberam cumprir regras, menos os comunistas e os sindicalistas da CGTP, que, espertamente, fizeram algo que a lei lhes permitiu. E, portanto, eu não os condeno por isso. Eu condeno o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, chefe do Governo, que deviam assumir a responsabilidade desta exceção que criaram para alguém que representa forças da geringonça e que estarão a pensar, na sua reeleição, Presidente da República, 2, Primeiro-Ministro, que se à direita não conseguir acordos, vai continuar a convencer a esquerda com este tipo de coreografias. Avançamos para outro tema. O Ministério da Saúde gastou quase 80 milhões de euros por ajuste direto em material de combate à Covid-19. A Ministra da Saúde diz que se tratou de um regime excepcional, garante que a legalidade foi respeitada e que os contratos vão ser tornados públicos, mas há uma polémica que já veio à tona, que envolve o Secretário de Estado da Juventude, suspeito de ter favorecido a empresa de um ex-sócio contratada para realizar testes. E começando pelo Secretário de Estado, isso depende das fontes. Uns dizem que foi ele que disse, ele diz que foi dito por outros autarcas. Não sei quem é que tem razão. Quem é que disse o quê? Quem é que disse o quê? Não estive, não me pronuncio. Quem está na administração pública tem de ter muitos cuidados com esta questão dos contratos. Mesmo o Secretário de Estado pode ter referido, se ele referiu a empresa do ex-sócio mais 2 ou 3, não vejo nada de problema. Se indicou mesmo, ou se foram outros a fazê-lo, aí poderá haver problemas. Agora, também não vejo problemas de se fazerem contratos por ajuste direto, desde que as coisas sejam bem feitas e que, numa altura em que, como estivemos, que teríamos de cortar alguns prazos, porque, efetivamente, mas isto não foi só Portugal, nós não nos preparámos para isto. Okay? Nós não tivemos, achámos, aliás, a própria Direção-Geral de Saúde achava que isto é um vírus de qualquer coisa passageiro e nem chega cá, não é? E, portanto, estamos fora. E ninguém tomou as medidas adequadas. E quando ele chegou, foi Ac del Rei. Então há que ultrapassar
procedimentos que, na realidade, são complexos. A administração é complexa e tem mecanismos que permitem uma conflitualidade e uma litigância enorme num processo normal. Um processo normal destes poderia passar a pandemia e não estar resolvido. Portanto, o recurso ao ajuste direto, não vejo problemas. Agora, depende, e isso nós não temos conhecimento, da forma como foi. Se foi ter com a empresa A e diz, olha, dá-me lá um orçamento para isto, e está aqui um ajuste direto, e não há consulta mais nenhuma ao mercado, é complicado. Okay? Se houve um mínimo de transparência nisto, houve 2 ou 3 propostas que foram consultadas... Mas é que não houve. O problema é que não houve transparência. Eu não sei. Ao que se sabe. Ao que se sabe, diz que vai ser público. Mas a Ministra diz que vai ser publicado até sexta-feira, vão ser publicados os contratos. Deve haver um mínimo de procedimentos que acautele toda a gente. Porque isto está tudo bem, esteve tudo bem. Enquanto foram necessários os equipamentos e era preciso dar resposta, mas depois vem sempre o reverso da medalha, que vai sempre alguém procurar, e bem, o que é que se passou. E por isso temos de ter cuidado naquilo que fazemos. Passar alguns procedimentos, que são procedimentos burocráticos, okay, de ouvir, dar 10 dias para isto, mais de não sei quantos dias, poderá ser burocracia ultrapassável num caso como este, mas tem de haver um mínimo de fundamentação e um mínimo de análise de propostas e de consulta ao mercado para ser feito. E isso nós não sabemos se foi feito ou não. Agora, é justificado, okay, na minha perspectiva. Depende da forma como isto está feito e, portanto, não tenho uma opinião, poderei ter mais, mas os elementos que existem neste momento disponíveis não nos permitem Mesmo que ter. os fornecimentos sejam só para 2021, alguns dos fornecimentos alvo do ajuste direto, de ajustes diretos? Para 2021 já tenho algumas dúvidas, mas eu não sei se isso corresponde. Dizem que sim, que está para 2021. Tenho algumas dúvidas. Na minha perspectiva, aquilo que deveria ter sido feito era ver o tempo necessário que temos para organizar um processo devido e devidamente instruído e fazer um procedimento por ajuste direto até esse prazo. Okay? Imaginemos que precisamos de 6 meses. E não estou a alargar-me, porque para fazer um procedimento devidamente instruído, 6 meses não é um prazo muito longo. E depois, sim, fazer um concurso público com as regras todas para depois. Se me estás a dizer que estão para 2021, acho que é um concurso alargado demais e aí já teríamos tempo para que toda a legalidade fosse seguida. Mas já agora, e não tem muito a ver com isto, mas, por exemplo, tivemos uma situação, toda a gente está lembrada que a linha Saúde 24 não dava resposta. Mas nós estamos... A tecnologia das centrais telefónicas é do século passado. Há outras coisas que se podem fazer. O Ciresp também não deu resposta nos incêndios, nada a dar resposta em Portugal. Porque anda tudo a reboque dos ajustes diretos. Não, eu acho, esse é que é o problema. Eu acho que não é só os ajustes diretos. É um problema de organização do Estado e de exigência de qualidade. Claro. E de qualidade, de fiscalização. É que um dos problemas do Estado é que exige muitos papéis à cabeça, okay? E depois não fiscaliza se está a funcionar ou não. Okay? Uma das coisas. Mas aquilo só na linha 21, na linha no SOS, na SOS, poderia haver um encaminhamento de chamadas, por exemplo, via net, em que as pessoas fossem respondendo numa árvore de respostas lógicas em que muitos dos casos já não tinham de ser atendidos por um operador. As pessoas escusavam de ter estado tanto tempo à espera, outras respostas que fossem dadas. E aquilo que me parece é que há falta de coordenação e não vejo coisas que são novas, que são atuais, que fazem parte do dia-a-dia das empresas mais modernas, a estarem envolvidas naquilo que são as respostas do Governo a estes problemas que são novos. Dr. Paulo Matos, o que é que lhe apraz dizer sobre isto, dos ajustes diretos? Bem, eu, por defeito de formação, acho que a contratação pública é uma área importantíssima na gestão, quer de tudo o que é público, na gestão pública em geral.
E, portanto, eu tenho sempre, em nome dos princípios que nós aprendemos, da transparência, da publicidade, nós temos que valorizar as regras da contratação pública porque elas destinam-se a garantir a livre concorrência. Quer dizer, não se pode proteger empresas de amigos em contratos públicos e, portanto, nem de amigos, nem de familiares, porque se está a gerir a coisa pública e está-se a defender o interesse público e não interesses privados. Portanto, em termos de princípio, eu acho que deve haver um esforço. Nós estamos em período de emergência. E o período de emergência, como alguém também dizia há dias a propósito, pode dar para tudo. Quer dizer, nós de um estado de emergência constitucional que permitia que direitos fossem restringidos e determinadas vinculações legais fossem ultrapassadas, passamos para um estado de emergência administrativa. O que é emergência administrativa? É o Governo poder fazer um conjunto ter a possibilidade de fazer um conjunto de operações que em tempos normais, eventualmente, não estaria habilitado para o fazer. O Governo tem algumas leis que lhe permitem já fazer isso, portanto, passou-se da emergência para a calamidade, e em calamidade pode-se fazer, mas estes ajustes diretos, estamos a falar do tempo ainda da emergência constitucional, e estamos a falar de 80 milhões de euros, estamos a falar de 17 contratos, cada um acima de 1 milhão de euros, estamos cerca de 40 milhões são para empresas como a SONAI e como o Hospital da Luz, ou Saúde Luz, uma coisa ligada à saúde. Não estou a dizer que seja favorecimento a esses grandes grupos, mas estou a dizer que era preciso ter alguns cuidados nesta contratação, por mais urgente e por mais emergência que houvesse. E esses cuidados não são tanto, temos que ser de alguma forma flexíveis no cumprimento rigoroso dos constrangimentos burocráticos. Não estou-me a referir tanto a isso, mas estou-me a referir a esta ideia de não se escrutinar previamente se as empresas têm alguma ligação, seja a nível societário, seja a nível familiar, seja a nível de relação privilegiada com agentes políticos. E é isso que está em causa. E, portanto, por outro lado, nós não temos agora toda a informação. Nós precisávamos que fosse publicado no portal base os contratos, fossem publicados os contratos, ou não havendo contratos escritos, pelo menos que fossem publicado o caderno de encargos, as propostas dos adjudicatários, quer dizer, das empresas, para se perceber porque é que se decidiu por uma empresa e não se decidiu por outra. E é só nesse pormenor que eu acho que devemos estar atentos, porque este tal estado de emergência administrativa pode redundar em muitas matérias, e nesta da contratação pública é uma delas, em favorecimentos e em violações claras do Código dos Contratos Públicos. E, portanto, é legítimo que a comunicação social levante o problema, é legítimo que as oposições levantem o problema e ainda não vi levantar, como, aliás, vejo as oposições adormecidas em muitas matérias, porque o tempo que nós vivemos é um tempo em que tudo se desculpabiliza, quer dizer, há justificações para tudo e há coisas que, em matéria de legalidade, nós não podemos ultrapassar. Não é? Porque é que se escolhem umas empresas e não outras? No sentido da informação, nós temos direito à informação. Nós temos que, em nome da transparência, como o Gil referia bem, ter acesso a toda a contratação que foi feita. Ela vem a posteriori porque previamente não tínhamos essa possibilidade, ou era mais difícil também ao Governo divulgar tudo, porque havia essa emergência. Agora, há coisas que são realmente... estamos a falar de máscaras, estamos a falar de todos os equipamentos de proteção individual, e nestas coisas também há aquela coisa do preso por ter cão e por não ter. Quer dizer, se o Governo não fizesse a contratação é porque tinha demorado a fazer. Fez a contratação, cuidado, porque há aqui ajustes diretos que têm
têm que ser legais e cumprir as regras. E, portanto, vamos ver que informação é que vamos ter. Aqueles mesmos que estão contra a contratação, os ajustes diretos, com certeza, se não tivessem sido feitos e não tivessem sido Sim, viriam dizer que o Estado não está a Ora, fazer, exatamente, que está é verdade, agarrado é às verdade. burocracias, etc. Aquilo que verdade. tem de haver, mesmo ultrapassando, na minha perspectiva, ultrapassando as burocracias, é transparência. Porque é que foi feita aquela opção por aquele e não por outro? Epá, Claro. se foi contratado só aquele porque eu gosto mais da cor dos olhos, aí não. Ou ok? porque é ex-sócio lá do Secretário de Estado, que eu Exatamente. não vejo nenhum problema nisso. Primeiro, se a empresa for capaz, se tiver preços mais interessantes que outros, isso tudo tem que ser avaliado. Claro. Por quem gera. Falemos agora de Cláudia Santos Cruz, a deputada do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro na Assembleia da República, que está na calha para a presidência do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. E este caso está a gerar uma onda de contestação pela ligação perigosa entre a política e o futebol. Diz que é eticamente censurável e que não é politicamente recomendável que a parlamentar aveirense aceite o cargo na Federação Portuguesa de Futebol. O que é que acha, Dr. Gil Nadais? Sinceramente, eu não conheço a senhora deputada e nem sabia que ela era deputada por Aveiro. Eu devia saber só depois pelas É do notícias. PS? Exato. Não é do PS, ela é independente, candidata pelo PS. Exato. Mas vi Não é aquilo, afiliado. mas vi na... Uma escolha pessoal do secretário-geral António Costa. E, do meu ponto de vista, foi uma boa escolha, já irei falar. Não conheço, portanto, mas ouvi dizer na televisão que era especialista em direito desportivo. Penal. Eu depois direi mais Eu qualquer coisa. não tenho acesso, fui à internet consultar o perfil e, na realidade, aquilo que vi é Isto que... só demonstra que o Gil saiu do PS em boa hora porque não conhece os meandros das pessoas. Saiu há exatamente um ano. Há um ano. Foi na primeira sexta-feira de maio do ano passado. Sim. Aliás, o Gil nunca teve nada a ver com o PS. Mas isso é outra questão para outro debate. Para outro Foi exatamente um encontro. ano que saiu do Partido Socialista. Mas aquilo que eu vi é que ela portanto, tem um doutoramento ou tem trabalhos feitos na área penal, não é? E criminal. Portanto, não sei se futebol e crime se não... Corrupção desportiva. Mas eu assusta-me quando alguém especialista nesta área vai para... Conhece como ninguém a regra. Exatamente. Conhece como ninguém. Ao conhecer como ninguém, também sabe como é que conhece os meandros para passar ao lado disso. Não sei, não conheço. A função Não é conheço. outra, mas Pronto, eu tenho opinião sobre eu não tenho... sei que há um grande alarido na Assembleia e que, por causa da nomeação dela ou do convite que lhe foi feito e do parecer que foi solicitado à Assembleia, mas eu preocupa-me mais alguns interesses escondidos, de alguns lobbies escondidos que existem e que não são reconhecidos, nem vejo ninguém afrontá-los assim tão diretamente. Não é? Porque aquilo que se fala e que nos meandros é que existe um lobby Opus Dei, existe um lobby maçom, existe também, não será um lobby, mas há bastantes ligações do LGBS, portanto, gay e lésbica, etc. Portanto, Mas tem alguma coisa a ver com a Cláudia Cruz Santos? Esse tipo? O que tem é os interesses das pessoas devem estar claros. Okay? E para mim, eu não vejo problemas que ela esteja na Federação, porque está claro o que é que ela está a fazer e os interesses dela, na minha perspectiva. Há outros que têm outros interesses que estão mais ocultos e que não os manifestam, e esses sim preocupam-me mais. Não é? Agora, obviamente... do Fernando Gomes, para a lista do Fernando Gomes. Certo, mas isso não... Obviamente, aquilo que dizem ou insinuam os do Futebol Clube do Porto é que ela é uma benfiquista, não é? Portanto, mas isso... Não lhe vi o cartão de sócio ainda. Mas
talvez aí assim seja daquelas coisas que eu tenho mais dúvidas, não é? Porque aí não Todos não temos demonstra a nossa preferência Exato, clubística. mas que assume a sua preferência clubista. Eu gosto muito mais daqueles que assumem do que daqueles que não assumem, andam nas meias tintas porque deixam-nos mais dúvidas. E lembro-me aqui o caso, por exemplo, do juiz que estava designado para julgar No caso do Benfica. o caso do Rui Pinto, não é? Sim. Em que retirou alguns comentários, pediu escusa, mas retirou alguns E fez bem. retirado comentários. Do ponto de vista. Eu não sei o que é que estás a dizer se fez bem. Se fez bem a retirar os comentários que tinha no Facebook, se fez bem ter pedido a escusa. Fez bem em ter pedido a escusa. Eu Já concordo fez com essa mal em parte. ter apagado os Exatamente. comentários, porque um benfiquista nunca deve apagar Eu acho que a qualquer sua pessoa- ligação eu acho a um qualquer clube pessoa- grandioso eu como acho é o qualquer, Benfica. eu acho qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa não Tirando deve ter esta esse parte, eu problema. depois vou dar a Ok? minha opinião. Agora não vejo problemas, até porque é uma ligação. Não conheço a senhora, parece que é competente na área dela, já teve cargos desempenhados, portanto, na área da justiça do futebol. Na Comissão de Instrução Do e de futebol. inquéritos. Dividem-se aí as opiniões, uns dizem que esteve muito bem, outros dizem que nem tanto, que teve alguns problemas e que foi parcial, mas isso foi também... Isso é também, sempre até na nossa atividade. também Os juízes já não agora estão- deixa-me concluir. As decisões judiciais nem sempre são Já agora, de acordo com o que nós deixa-me gostaríamos. concluir. Isso quer dizer que ela fez algum trabalho, não é? E que tomou algumas decisões que foram controversas, mas isso faz parte do dia-a-dia. Claro. Eu não vejo problemas. Preferia que não houvesse essas ligações. Ok? As pessoas estão na política, desempenham ali as suas funções. Acho que é uma boa área que podia ter um trabalho mais empenhado dentro da Assembleia e reforçar algumas competências lá, que também há coisas na área da justiça que merecem ser visto, e deixasse essa área para outros. Mas se quer acumular, se tem tempo para isso tudo, se o tempo que ocupa como deputado lhe permite toda essa liberdade e etc., portanto, não vejo grande inconveniente. Dr. Paulo Matos. Epá, este assunto insere-se numa certa deriva que nós também experimentamos, que é de, por um lado, dizemos mal das escolhas que se fazem quando se fazem listas de deputados, dizemos sempre que são pessoas que não têm experiência de vida, que não têm, enfim, ligações profissionais, são pessoas que nunca saíram daquela redoma fechada que é a política feita muito de juventudes partidárias, etc. E, portanto, criticamos isso. Por outro lado, quando temos pessoas capazes nos lugares, e é o caso, do meu ponto de vista, da doutora Cláudia Cruz Santos, nós vamos, enfim, arranjar ou ter opinião sobre outro tipo de ligações das pessoas. Eu penso que a professora Cláudia, que eu conheço, e conheço profissionalmente em determinada área, é uma pessoa capaz, daquilo que eu conheço, muito competente e que não é de ceder a lobbies nem facilitismos, e tem aquilo que nós desejamos que os políticos tenham, que é experiência de vida, experiência jurídica e, eventualmente, se fizer parte da lista de Fernando Gomes, candidata-se a uma função que é jurídica. Ela foi eleita deputada pelo Partido Socialista, e, portanto, eu estou aqui a elogiar alguém que foi eleito deputado pelo Partido Socialista, mas para mim isso não tem cor. Para mim importa é a qualidade que as pessoas têm. E eu acho que ela tem qualidade de formação jurídica mais do que suficiente para esta área e experiência, porque já pertenceu à Comissão de Instrução e de Inquéritos, ou da Federação ou da Liga, não sei. Da Liga. E, portanto, ela sabe, tem obra feita em matéria de crimes de corrupção desportiva, ela tem teses sobre um crime que está muito em voga no desporto e na política, que é o recebimento indevido de vantagem. A história dos bilhetes, de oferecer bilhetes a determinados personagens que depois vão aos estádios, ou por bilhetes que são oferecidos ou pelos clubes ou por empresas que tutelam, etc. Ela tem
tese desenvolvida sobre essa matéria do crime de recebimento indevido de vantagem. Portanto, é uma pessoa que conhece por dentro os meandros da corrupção desportiva. E, portanto, é a pessoa, do meu ponto de vista, uma das pessoas em Portugal que tem qualidades para exercer este tipo de função. A parte do procedimento adotado para se concluir se ela pode ir ou não desempenhar esta função tem a ver com o seguinte. Em termos do Estatuto dos Deputados, em termos dos impedimentos que a lei estabelece aos titulares de altos cargos públicos para determinadas funções, não está lá nenhuma proibição legal a que ela possa exercer esta função. Portanto, é legal que ela possa exercer a função, do meu ponto de vista, possa exercer. Aliás, ela está escudada também num parecer que pediu previamente à Comissão Parlamentar de Transparência do Parlamento e, portanto, ela como faz jus àquilo que eu conheço dela, que é rigorosa nisso. Portanto, primeiro pediu um parecer e o parecer foi favorável e, portanto, ela está em condições de ir. A questão ética depende da forma como cada um exerce os cargos. Ela não vai ganhar dinheiro para a Comissão Disciplinar. Aliás, neste momento, há uma série de atividades que os deputados podem ter não remuneradas. Podem dar aulas no ensino superior, podem exercer uma série de tarefas. Portanto, nós não estamos aqui, não podemos estabelecer uma relação entre esta situação e, por exemplo, os juízes. Embora ela tenha algumas similitudes, porque os juízes vão julgar casos e, portanto, não podem ter ligações de qualquer espécie, ou não devem ter, nomeadamente no futebol, que possam fazer pregar a sua imparcialidade na decisão dos casos. E, portanto, eu aí sou frontalmente contra, já opinei muitas vezes sobre isso, sou contra a que os juízes exerçam cargos em órgãos desportivos, em clubes, sou absolutamente contra. Mas um deputado não é um pária, quer dizer, uma pessoa que não tem vida própria e que não possa exercer cargos onde possa contribuir com as suas aptidões profissionais para determinadas áreas. Não pode ganhar com isso. Não pode ganhar dinheiro com isso. E, portanto, a professora Cláudia Cruz Santos, eu não vejo que haja nenhum impedimento. Provavelmente, se eu estivesse no lugar dela, eu sou mais rigoroso que ela. Permite-me dizer isso. E contava agora uma história, mas no outro programa poderei contar. E, portanto, ela fez... Provavelmente não aceitarias. Não, provavelmente não, ou suspenderia o mandato para exercer esta função, mas lá está. Nós estamos neste tipo de regime em que qualquer dia só vai para deputado quem não tem mais nada para fazer na vida e não é capaz de fazer mais nada. Isso, a democracia fica mais pobre com esse tipo de escrutínio assim tão rigoroso. Por isso é que eu acho que a declaração de interesse e a abertura é muito melhor e sermos transparentes do que estar a fazer as coisas de forma surretíssima. Vamos para as notas finais, Dr. Gil Medeiros. Notas finais. Vão aí reabrir o ensino, o 11º e 12º ano. Eu tive a oportunidade de ver as recomendações do Ministério da Educação, mas acho que vai ser uma atrapalhada muito grande. Eu acho que o Ministério da Educação, há muitos anos, que peca por uma coisa, na minha perspectiva, que é que entende que só no 5 de outubro é que as pessoas sabem pensar. Todos aqueles que estão no terreno, os diretores das escolas, são pessoas que têm alguma dificuldade de pensar. Então querem definir, fazer muitas regras, não é? Que depois tornam-se um bocadinho complicadas de aplicar a nível local, porque o país não é Lisboa, não é Porto, Águeda é diferente de Aveiro e de Porto e Lisboa muito mais, não é? E, portanto, há aqui bastantes, estou convencido que há bastantes problemas que se vão colocar. Nomeadamente, por exemplo, ao nível dos transportes, não é? Que da rede de transportes escolares, que em Águeda não é Lisboa que os transportes funcionam normalmente. É preciso pôr uma rede de transportes escolares a funcionar e só para aqueles alunos. Mas eu acho que é necessário, portanto, ter uma intervenção e apoiar os alunos. Agora, nós estamos a falar de alunos do 11º, 12º ano e cursos profissionalizantes desse mesmo nível. A quem
as aulas teóricas podiam ser perfeitamente dadas através dos meios que já estão a ser utilizados, da internet. As aulas teóricas poderiam ser dadas dessa forma, continuavam a ser dadas. Agora, estou convencido que os professores poderiam ter horas para receber as turmas ou meias turmas, para retirar dúvidas, para dar complementos, etc., estruturar as aulas de uma ou outra forma. Mas não vejo necessidade, a 1 mês e meio de fim de aulas, voltar com não sei quantos problemas para os professores estarem na frente do aluno a debitar a aula. Quando muitos daqueles todos aqueles que estão no 12º ano e que vão para o ensino superior, vão ter outros métodos de trabalho totalmente diferentes. E têm de se habituar, portanto, e já estão habituados neste momento. E, portanto, vejo que não havia necessidade e havia que ir mais longe. E, sobretudo, dar capacidade, dar aos diretores das escolas de se poderem organizar dentro dos seus estabelecimentos nas melhores condições. Tenham de ser dadas as regras mínimas e, a partir dali, eles são responsáveis. A ideia que eu tenho é que os diretores das escolas são capazes de fazer isto. Não precisam de lhes determinar que 1 mais 1 é igual a 2. Doutora Paulo Matos. Nem de propósito, a questão que o Gil coloca ao nível da educação e do regresso às escolas, eu coloco a nível do regresso da justiça. A justiça provavelmente hoje estará a debater-se ou em Conselho de Ministros ou nos órgãos próprios a forma como a justiça vai regressar ao seu trabalho, que tem estado suspenso, pelo menos os prazos, e os tribunais não estão preparados para, enfim, este conjunto de regras que é preciso respeitar. Eu não vi ainda, pelo menos em Águeda, ninguém falou disso, nem a delegação da Ordem dos Advogados, nem o presidente da comarca, ainda não vi ninguém falar como é que vai organizar os julgamentos. Nós estamos a falar o país tem 800 edifícios de justiça, tem 800 não, tem para aí 300 edifícios de justiça, tem para aí 800 salas de audiência. A quantidade de, que nós chamamos sujeitos processuais, testemunhas, partes, advogados, procuradores, funcionários judiciais, tudo a circular nos tribunais. As regras da distância, as salas, que algumas são exíguas relativamente a outras que são enormes, há regras definidas, não vi nada ainda. Tranquiliza-me um pouco, embora a Ministra da Justiça também tenha utilizado mais ou menos o argumento que o Gil estava a referir. Os diretores das escolas devem localmente definir, enfim, fazer cumprir as regras. E ela diz que, havendo órgãos de gestão, como agora há nos tribunais, compete a esses órgãos de gestão fazer essa organização e também não estarem sempre à espera que seja o Governo a definir as regras. Mas a verdade é que tem que haver regras base e, a partir daí, localmente, nos tribunais, fazer-se aplicar. Eu terminaria só também, eu acho que a Justiça foi, o parente pobre desta gestão da pandemia. Nunca ninguém se preocupou muito com a Justiça, a não ser suspender prazos. E, por outro lado, nunca ninguém se preocupou com os advogados que, em determinada altura, não estou a falar por mim, mas estou a falar por muitos colegas, que pediram a suspensão das contribuições para a sua caixa de previdência dos advogados e solicitadores e a suspensão das cotizações para a Ordem. E a verdade é que nós, até vou falar do PSD, o PSD apresentou em propostas a necessidade de atalhar a esse problema, mas depois vota contra no Parlamento, como o PS votou contra, e mais alguns partidos do chamado arco democrático, que nunca mais regressa, votaram contra as propostas de suspensão das cotizações dos advogados para a Caixa de Previdência e para a Ordem. Portanto, há aqui muita incoerência nestes tempos de pandemia. Espero que o novo normal, como agora chamam, traga alguma clarividência aos nossos políticos. Esperamos que sim. Chegamos ao final da 7ª edição da Tribuna Soberana. Regressamos na próxima sexta-feira, 15 de maio. Boa noite.
Remax, venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho.